Olá, uma boa tarde a todos, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Quero nessa semana falar sobre a questão do nosso lar, o papel de cada um dentro da nossa casa e como isso tem refletido na vida dos nossos filhos. Então quero te convidar a ficar comigo até o final, vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, saber aquilo que está acontecendo nesses dias na vida dos jovens, das crianças. Vamos falar um pouquinho sobre isso, amém? E como está dentro do seu lar o seu relacionamento? Marido, esposa, filhos. Você sabia que o seu relacionamento, seu com seu esposo, reflete diretamente na vida dos seus filhos? Pois é, e eu quero começar com um texto da palavra do Senhor que fala sobre a família, o lar cristão, que está lá em Efésios 5, a partir do 22 diz: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. No 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Queridos, Deus, ele estabeleceu, ele criou o homem e a mulher da mesma forma, porém com as suas habilidades distintas, com as suas posições distintas. E não significa que a mulher é menos que o homem, não. Os dois se complementam, têm as funções um pouco diferentes. Os dois, a imagem e semelhança de Deus, criados por Deus, porém com um papel distinto dentro do lar. E quando nós entendemos o papel de cada um e sabemos nos posicionar dentro da nossa casa, há uma harmonia dentro dela e há a bênção do Senhor sobre ela. Nós vemos na palavra, desde Gênesis, Apocalipse, Deus usando sempre o exemplo da família, sempre envolvido dentro da família, tanto com exemplos positivos ou negativos. Tanto que Jesus nasceu numa família, teve irmãos, pai, mãe. O Filho de Deus se manifestou nessa terra e foi criado dentro de uma família, instruído numa família. Teve conflitos como qualquer outro, mas foi estabelecido e criado dessa forma. Então, quando nós temos dificuldade de lidar com o nosso papel dentro de casa, há conflitos dentro da nossa casa e também refletem nos nossos filhos. Sabemos que a mulher, ela tem características diferentes e quando nós entendemos isso, que a responsabilidade, o cabeça é o homem, então há um alívio sobre a mulher. A mulher, ela não tem que tomar a decisão e à frente de tudo, porque senão estamos atraindo sobre nós uma maldição, porque Deus estabeleceu o homem como cabeça e não é no sentido de mandar, mas assim como ele trouxe a referência, Jesus sendo o cabeça da igreja, amando e se entregando por ela, dando esse amor sacrificial. É assim que o homem deve amar, respeitar, zelar por sua esposa. E da mesma forma, a mulher será ajudadora, aquela que traz a harmonia dentro da casa, eu sempre digo, a mulher é um radarzinho, ela tá sempre antenada, observando os detalhes do que está acontecendo na casa, à volta. Então, Deus estabeleceu dessa forma. E vemos um exemplo negativo, né, de Acabe e Jezabel, quando Jezabel queria tomar a frente, Jezabel queria ser aquela que mandava e trouxe destruição sobre a vida deles. Então, precisamos compreender que esse relacionamento esposa e esposo dentro de casa, ele reflete diretamente na vida dos filhos. Os filhos refletem aquilo que está acontecendo dentro da nossa casa. O ambiente que nós geramos, ele é exposto pela vida do nosso filho, ele está absorvendo todo aquele ambiente. Por isso nós precisamos analisar e compreender esses relacionamentos dentro da nossa casa, como está. Vemos hoje, queridos, muitas crianças e adolescentes refletindo na escola, na igreja, enfim, nos relacionamentos, às vezes introspectivo, às vezes ansioso, agressivo. E quando vamos observar
como é o ambiente que essa criança está sendo criada, na verdade está refletindo tudo aquilo que está acontecendo dentro do lar. Então, os nossos filhos, eles vão refletir tanto nos relacionamentos dele externo, quanto futuramente, quando casarem, constituírem suas famílias, o reflexo que ele vai ter é aquilo que ele foi ensinado dentro de casa. Ele acaba levando isso como referência do seu lar. E nós, como pais, somos aqueles que Deus confiou para zelar pela vida do nosso filho, pela integridade física, espiritual e emocional dos nossos filhos. Então nós precisamos observar, ser mais atentos àquilo que está acontecendo com os nossos filhos dentro da nossa casa, tanto nos nossos relacionamentos quanto aquilo que ele está trazendo de fora, né? Muitas crianças sofrem algum tipo de abuso fora de casa e os pais precisam estar atentos para saber o reflexo, o que o meu filho está refletindo, por que ele está diferente. Por que ele está agindo assim? Por que ele falou isso? Nós precisamos estar mais atentos aos nossos filhos, aquilo que eles estão dando de sinais positivos e negativos, para que nós venhamos avaliar e ser zelosos pela vida deles. Olha o que diz em Salmo 127, 13 e 4. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de um homem valente, assim os filhos da mocidade. Os nossos filhos, eles são herança do Senhor, confiados a nós para tomar o cuidado. Então, nós somos aqueles responsáveis por zelar pelo ensino, pela educação e também pela vida emocional e espiritual dos nossos filhos. E precisamos ter a sabedoria e pedir a sabedoria de Deus para conduzi-los no caminho que devem andar. Muitas das vezes, o que acontece nos relacionamentos dentro de casa tem a ver com uma dificuldade de gerenciar conflitos. Não se tem muitas vezes um tempo de conversa, de explicar, de sentar e conversar. E os nossos filhos acabam refletindo essas dificuldades. Dificuldade, às vezes, financeira dentro do lar, de relacionamento entre o pai e a mãe, que está desabando em cima dele. E as crianças, principalmente na primeira fase, elas absorvem muito, é o tempo de formação delas, elas estão formando caráter, elas estão absorvendo muito nesse tempo. E nós precisamos zelar pela educação e pela formação deles, a formação emocional, aquilo que nós estamos falando, tudo aquilo que nós falamos para eles, eles estão absorvendo. Então, uma palavra que a gente fale de maneira incorreta, nós estamos muitas vezes ferindo o coração deles e trazendo ali uma mágoa, trazendo ali uma ferida no seu coração. Então precisamos ter a paciência de conversar. Não é porque nós tivemos talvez um dia difícil no trabalho, um dia difícil resolvendo algum problema, que a gente vai trazer isso para dentro de casa. Não, a gente não pode refletir nele toda aquela carga que a gente vem de fora. Não, nós vamos dar conta um dia para o Senhor da educação dos nossos filhos, daquilo como nós tratamos eles, como nós ensinamos eles. E nós, como pais, temos esta responsabilidade. Então eu quis trazer esta palavra essa semana falando sobre esse reflexo dos nossos filhos, sobre nós pensarmos aquilo que estamos falando e fazendo, porque é algo que temos notado muito reflexo na vida das crianças e dos adolescentes. Crianças ansiosas, crianças muitas vezes se sentindo como se elas estivessem incomodando dentro de casa, como se elas fossem um estorvo dentro de casa, trazendo para si uma responsabilidade que não é delas, mas fruto daquilo que elas ouvem dentro de casa, fruto daquilo que está saindo do seu ambiente familiar. Os pais muitas vezes, por não saberem lidar com conflitos e resolver problemas, acabam descarregando no ambiente familiar, naquele ambiente que deveria ser um pedacinho do céu, estão descarregando ali sobre seus filhos e não sabem o mal que estão causando para as emoções, para a vida do seu filho, para a sua alma,
para o seu futuro. Então, é um tempo onde nós, pais, precisamos zelar. Eles estão recebendo tantas informações do mundo, tanto o inimigo tem tentado influenciar a vida das nossas crianças, colocar coisas erradas na mente, que se nós não soubermos acolhê-los e saber aquilo que está no coração deles, nós estamos dando margem para que o inimigo coloque aquilo que ele tem tentado na vida dos nossos filhos, que é nos afastar os pais dos filhos e afastar os nossos filhos da presença de Deus. E nós não podemos deixar isso. Precisamos ser zelosos, buscar a sabedoria do Senhor, derramar do amor, da compreensão sobre os nossos filhos, ensiná-los com amor. Sim, deve haver repreensão quando necessário. Deve haver a correção, sim, mas tudo tem que ser em amor e explicado. Não podemos descarregar sobre eles algo que nós estamos carregando ou trazendo externamente para dentro de casa. A nossa casa, a nossa família precisa ser um pedacinho do céu, precisa ser um lugar de harmonia, de alegria, de descanso, aonde nós temos prazer de estar, onde os nossos filhos têm prazer no ambiente familiar, em estar com os pais, em estar próximo. E nós precisamos ser esses que zelam pela nossa casa, pelo ambiente familiar. O Senhor nos confiou isso. O Senhor tem a instrução que você precisa. Se você tem falta de sabedoria, como diz na palavra, peça porque o Senhor dá. Se você precisa que o Senhor derrame mais paciência, peça ao Senhor e Ele vai dar. Que o Senhor derrame mais amor, peça ao Senhor e Ele vai dar. Amém? Mas nós precisamos compreender o quanto o quão importante é a formação dos nossos filhos, o quanto nós somos responsáveis por eles. Não podemos permitir, queridos, que os nossos filhos se afastem do seio familiar, dando margem para que o inimigo coloque coisas e setas na mente deles, dizendo que eles não são importantes, não são amados, ou que para eles tanto faz. Não, queridos, eles são amados, eles foram criados por Deus, eles foram escolhidos. Antes mesmo deles serem gerados no ventre da mãe, Deus escolheu eles, Deus gerou eles por um propósito muito maior, e eles precisam compreender isso dentro de casa, quando nós derramamos amor sobre eles. Amém, queridos? Essa era a instrução que eu gostaria de deixar para você, algo que nesse mês nós vamos falar mais sobre o papel do pai, da mãe, dos filhos dentro do lar, para que nós venhamos a derramar mais amor e saber o lugar de cada um, como é bom nós estarmos em família, como é bom nós compreendermos o papel de cada um e assim todos juntos cumprindo o propósito de Deus nessa terra. Amém, queridos? Que o Senhor derrame graça sobre você, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, os teus filhos. Em nome de Jesus, nós declaramos por terra tudo aquilo que o inimigo tem intentado contra as famílias, contra os filhos, em nome de Jesus. Nós profetizamos a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém e diga eu recebo, e profetize sobre a sua casa, profetize sobre a sua família, profetize sobre os seus pais, né? Se você já é adulto, profetize. Se algum deles ainda não conhece a Jesus, declare a bênção do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe você.